Oi, gente, tudo jóia? Tudo bem? Espero sinceramente que vocês estejam bem, estejam dispostos, estejam felizes, animados, disponíveis para seguir adiante o tempo que a gente ainda tem, né? O tempo que a gente tem, que não importa muito quanto é, mas se ele for vivido com intensidade, ele é perfeito, ele é profundo, ele é eterno. Não sei se vocês já passaram por essa situação de você ter que fazer uma coisa, mas não ter muita ideia de como fazer. Eu já passei várias vezes, mas principalmente hoje eu tinha até mandado uma mensagem para a pessoa que me ajuda a fazer a edição do vídeo e a colocar no YouTube, aquela coisa toda, dizendo, olha, não tenho o que gravar, não tenho ideia, não sei o que falar, estou meio gripado e, portanto, a gente fica mais lento até no pensamento, nas ideias, não estou conseguindo pensar em nada. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar os vídeos que eu gravei e fica faltando um, que seria esse que eu estou gravando agora. E depois eu parei para pensar um pouquinho, precisei comprar uma tomada ali na loja perto de casa. Enquanto eu estava atravessando a rua, me veio na cabeça uma ideia, que é a que eu gostaria de partilhar com vocês. Vocês sabem que tudo que a gente conhece sobre a gente, ele tem um certo grau de materialidade. Então, se eu disser fígado, mesmo que eu não veja o meu fígado, eu sei que ele existe, eu sei onde ele está, eu já consegui fazer exames a respeito do meu fígado, portanto, ele tem uma materialidade. Eu nunca toquei no meu fígado, mas ele tem uma materialidade. Se eu disser cérebro, ele está protegido pela caixa craniana, ele funciona mais ou menos, né? Mas funciona. Eu nunca toquei, eu nunca segurei o meu cérebro na mão, mas eu sei que ele tem uma materialidade. Eu sei que ele tem uma forma de ser olhado, de ser visto, de ser capturado por um exame, por uma imagem ou qualquer outra coisa do tipo. Portanto, tudo que eu sei a meu respeito, ele tem uma materialidade. Só que tem uma coisa que é tão importante quanto qualquer outro órgão e que não tem materialidade. E que a gente não consegue nem localizar, nem capturar e muito menos fazer um exame que possibilite a leitura dessa dimensão da minha vida. Eu estou falando sobre a memória. Porque se você parar para pensar, onde está localizada a memória? O que é a memória? Ou como que a gente captura o tanto de memória que eu tenho? Se eu tenho um computador, aparece lá a quantidade de arquivos e a quantidade de memória que ainda falta. Mas eu não sou um computador e eu não tenho esse campo de leitura ou esse leitor que diz para mim, olha, a memória está cheia ou a memória está vazia ou você tem tanta capacidade para poder colocar memória ainda. No entanto, tudo que eu tenho, tudo o resto que eu faço, tudo o resto que eu penso, tudo o resto que eu vivo, que eu sinto, está localizado na minha memória. Eu comecei o vídeo dizendo para vocês, eu não tenho assunto para falar. Só que eu contei, eu fui atravessar a rua, enquanto eu fui na loja para comprar uma tomada, eu tive essa inspiração de pensar, olha, a memória é uma coisa importante. E é curioso porque ela é algo tão irreal, porque eu não sei como que ela é, eu não sei onde ela está, eu não posso tocá-la, eu não posso capturá-la, mas é algo tão vital que a minha memória ela é capaz de me trazer emoções de coisas que eu vivi e que talvez eu nem lembre. E aqui a gente invoca o velho e bom Freud, que diz, né, que o nosso inconsciente é um inconsciente tão vivo e tão verdadeiro que coisas que eu sofri na minha infância eu posso estar
sofrendo com uma nova roupagem agora depois de adulto. Tamanha a força desta memória que fica gravada e que fica atenta e que fica em alerta, e o tempo inteiro eu posso de uma hora para outra estar sorrindo sem ter motivo para sorrir, e eu posso no meio desse momento de descontração começar a chorar por ter lembrado de uma coisa que me feriu profundamente anos atrás. A memória tem esse poder de guardar e de capturar essa vitalidade dos acontecimentos. Eu consigo, ao ver um álbum de fotografia, lembrar de coisas que eu vivi, e as coisas que eu vivi são capazes de gerar em mim, agora, nesse momento, totalmente desconectado daquele tempo, as mesmas sensações. Não é à toa um pai e uma mãe começar a chorar quando estão folheando o álbum dos seus filhos pequenos, ou quando está lembrando das férias de família. Não é nem um pouquinho incomum uma pessoa que foi largada pelo namorado, pela namorada, começar a chorar quando ouve uma música que foi importante para aquele namoro. Não é nada esquisito eu estar assistindo uma novela de uma história que não tem nada a ver com a minha, e de repente a atuação de um ator me tocar profundamente e eu lembrar de cenas ou lembrar de coisas que eu vivi naquele momento. Esta memória tão rica e tão generosa, ela tem esse papel de nos fazer entender que essa lógica do cotidiano, essa lógica que eu vivo diariamente na rotina, não é a lógica de tudo aquilo que eu sou. Porque na rotina eu tenho relógio, eu tenho passado, presente e futuro, eu tenho momentos que são estabelecidos pelos próprios acontecimentos. Eu tenho uma série de coisas que, quando eu estou apenas vivendo no cotidiano, eu tenho uma forma desta lógica funcionar, desta lógica aparecer. Mas o meu inconsciente, a minha memória, aquilo que eu trago de mais precioso, guardado nesta caixa, nesse arquivo, né, neste lugar secreto e inviolável, é algo preciosíssimo, de uma lógica diferente, onde eu lembro daquilo com uma veracidade tão grande que é como se eu estivesse novamente naquelas férias da família. É como se eu estivesse novamente me encontrando com aquela pessoa que um dia eu amei. É como se eu estivesse novamente entrando no meu primeiro dia de escola e os meus temores e os meus tremores todos voltam a funcionar da mesma forma. A nossa memória, tão fundamental e tão necessária, às vezes é maltratada, porque a gente fica com medo de acessá-la, a gente fica com medo de lidar com ela, como se a gente quisesse evitar uma tragédia, um sofrimento. Então, deixa isso escondido no passado, deixa isso esquecido, não fala sobre isso, porque a gente tem medo da força que aqueles acontecimentos têm. E ainda que eles não vão mais acontecer da mesma forma, acessá-los implica em dizer que você pode aprender a lidar de uma forma diferente, que você pode lidar com aquelas lembranças de uma forma diferente. E aqui entra o papel da terapia, o papel do autoconhecimento, o papel de você poder dizer para você mesmo: tá, eu vou descobrir tudo isso que eu vivi e vou dar um novo significado, uma nova interpretação. Vou lidar com isso de uma forma diferente. Esses dias eu ouvindo uma entrevista de uma autora que eu gosto muito, ela dizia assim: estar saudável não significa não ter diagnóstico. Estar saudável significa estar lidando com seus dramas, com as suas dores, com as suas dificuldades, com suas angústias e com seus medos. A memória é nossa grande aliada.
porque ela nos fornece a matéria e a gente consegue reinterpretar, ligar, aprender, reler, redescobrir o significado daqueles acontecimentos. É isso. Não tinha nada para falar, mas hoje acabei falando sobre esse assunto tão delicado e tão importante. Um abraço, fiquem bem. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o seu joinha e, se possível, um comentário. Um abraço e até a próxima.